Paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Nosso canal fala de explicando a palavra do Senhor, explicando a Bíblia. Irmãos, neste momento nós vamos ler aqui um pouquinho sobre Mateus 24, que fala do fim do mundo. Mas na real, na verdade, a Bíblia está falando do fim de Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo. Eu botei essa foto aqui para vocês verem aqui, se identificar, né, do que é a realidade da Bíblia. Isso aqui é Jerusalém nos tempos antigos, ela era gigantesca. Jerusalém vivia num período, esse período aqui é o vivido do Império Romano. O Império Romano ele dominava todo o mundo. E Jerusalém, eles viviam dentro daquele comando de Roma. Todos os países em volta viviam desse jeito, e Jerusalém era uma delas, que vivia comandada por Roma. Quem comandava não eram escravos de Roma, né? Que eles, na verdade, viviam a vida normal, mas tinham que pagar tributos para Roma. Essa era a regra daquele período. Vamos pular aqui. Nós vamos falar um pouquinho dessas coisas hoje. Mateus 24, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse-lhes, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, eu botei essa foto aqui para vocês entenderem como era isso aqui, é o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, a cidade está aqui, toda grande, gigantesca, como eu mostrei a foto antiga. Mas aqui mostra Jerusalém, o templo de Jerusalém. E Jesus estava aqui, ó. Aqui dentro não era qualquer um que podia entrar. Cada local do templo, aqui só o sacerdote, mas cada lugar aqui podia entrar um. E aqui, mais preciso, do lado de fora, era aqui que Jesus ficava. É aqui que as pessoas, podiam entrar várias pessoas. E Jesus estava aqui. Se você ler Mateus 23, você vai ver que Jesus estava aqui falando dessas coisas. Ensinando para aqueles homens, para todo mundo. Dizem que a Bíblia diz em Mateus 23 que era uma multidão que estava aqui dentro ouvindo Jesus falar, Jesus ensinar. Aí o que acontece? Eles saem do templo. E aqui é quando ia saindo do templo, daqui, o que aconteceu? Aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Ou seja, os discípulos pegaram Jesus como se Jesus fosse, não soubesse de nada, e Jesus fosse um visitante daquela cidade, né? Isso acontece com todo mundo. Quando está numa cidade nova, você vai para a casa de alguém, alguém vai te mostrar a cidade. E aqui eles estavam mostrando para Jesus, né? Que essa estrutura, essas coisas belíssimas aqui, olha só, Senhor, durou 50 anos para ser construído. E Jesus vai e fala, tudo isso será derrubado. Tudo, Jesus falando de tudo, não só o templo, não só isso aqui, mas como a cidade toda seria destruída, isso aqui seria derrubado, e aquilo deixou eles assustados. Aí Jesus, né, saíram do templo, foram para Monte das Oliveiras, e aqui diz o quê? E chegaram a ele os seus discípulos em particular. Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, era sobre essas coisas que Jesus tinha falado, não ficaria nada, ia cair tudo, não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Isso aqui tudo seria destruído. Então eles ficaram assustados. Poxa, como é que pode? Um troço desse que demorou anos vai ser destruído tão simples assim? E aí ficou assustado. Jesus vai explicar para eles. Aí Jesus fala aqui. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, de 4 a 9. Botei essa foto aqui para vocês verem que houve guerra naquele período. Isso aqui foi no período de Jesus, antes de Jesus, no período de Jesus, nos anos de 30 até os 70. Tudo isso aconteceu, era guerra romana, romano contra outros países lá de fora, que existiam vários países, e Roma dominou todo aquele mundo. Houve guerra dentro de Jerusalém interna, houve guerra em todos os qualquer lugares. Os evangélicos, os pastores, os ensinamentos é que isso aqui vai acontecer no futuro, entendeu, irmãos? Está acontecendo as guerras, está acontecendo peste, sempre aconteceu, fome, peste, terremoto, isso sempre aconteceu. Então eles trazem essas coisas para os dias de hoje, mas isso aqui que Jesus está falando aconteceu naquele período, dos anos 30 aos anos 70 da era cristã. Isso aqui, irmãos, pode estar acontecendo? Claro, já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, estão prevendo que um dia vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas aqui, irmãos, não está falando dessas guerras, dessas pestes de hoje, de acontecer do mundo para cá, não. Está acontecendo o que vai acontecer, não. Isso aqui está sendo falado dos anos 70 até o ano 70 da era cristã, da era dos apóstolos, da era de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para o próximo. Agora aqui é Jesus falando ainda. Vamos lá, Mateus 24. Voltamos em Mateus 24. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que está falando isso aqui, irmãos? Olha, vou destacar isso aqui, o evangelho do reino. João, ele veio trazendo, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. João Batista veio pregando o arrependimento com água, porque era chegado o reino do céu. Arrependimento para quem, irmãos? O batismo nas águas, o arrependimento com as águas, era para os judeus, não é para os dias de hoje. Esse batismo que João pregava, esse arrependimento, era só para os judeus. O mundo, o reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, era aquela nação fora de Jerusalém. Todas as nações que foram muitas, fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. O evangelho ele foi pregado. Os discípulos, quando Jesus subiu ao céu, ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, irmãos? O evangelho do reino. Eles saíram de Jerusalém e foram pregar o evangelho por fora de Jerusalém, porque os fariseus, os doutores da lei, estavam perseguindo o cristão. Então eles saíram de religião. Não foi Roma que perseguiu os cristãos, não, meu irmão. Tem que entender isso. Quem perseguiu os cristãos naquele período foram simplesmente os doutores da lei, os sacerdotes que mandaram perseguir os cristãos que estavam pregando Jesus. Eles mataram Jesus, eles obrigaram a Pilatos a matar Jesus, e eles continuaram a perseguir os cristãos, tanto que mataram Estevão. Quem matou esses homens não foi a igreja, não foi Roma. No momento ali, daquele período, quem estava perseguindo o cristão era simplesmente os sacerdotes, os guardas dos sacerdotes, tanto que Paulo saiu perseguindo todos os cristãos naquele período. E Paulo não foi enviado por Roma, Paulo foi enviado pelos sacerdotes. Então eles saíram da cidade e foram pregar o evangelho do lado de fora de Jerusalém, a todo o mundo. Aqui, quando virdes, aí Jesus fala, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, Mateus 24, de 10 a 15, Marcos 13 a 14 e Lucas 21, 20. Esses três aqui eu separei, irmãos, para vocês verem a diferença. Fala da mesma coisa, mas cada um fala de uma maneira.
que ia acontecer? Depois que passasse esse período aqui, que eles fossem pregar o evangelho, isso aí se passou mais ou menos um período de 40 anos. Então, antes que acontecesse tudo isso aqui, antes de vir o fim, o evangelho tinha que ser pregado. E aí, eles estavam querendo saber quando aconteceria tudo isso, quando chegaria o fim. Então, o que Jesus falou? Olha só, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. O que é a abominação da desolação, irmão? A abominação da desolação que falou o profeta Daniel, eu vou botar em outros vídeos, vocês vão aprender mais um pouquinho. Está falando aqui de Tito, o imperador Vespasiano, manda o seu filho Tito, assim que Nero morre, vem, assume Vespasiano. Vespasiano, ele se torna imperador e ele manda Jerusalém, manda seu filho Tito destruir Jerusalém. Isso aqui fala da grande tribulação. A grande tribulação foi exatamente esse período, porque em 66 para 67, 3 anos e meio de destruição de Jerusalém. O Tito, ele sitia Jerusalém e Jerusalém começa a se passar um período terrível. Diz aqui a mesma coisa, você vai ver em Marcos. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar no lugar não deve estar. Está onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Marcos 13, 14. E aqui em Lucas fala, mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Marcos aqui explica direitinho isso que está sendo falado aqui, irmãos. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, qual exército? Esse exército era o exército romano. Isso aqui foram as várias legiões de Roma que comandaram esse exército, e essas legiões eram de vários países, porque Roma comandava todos os países. Você vai ver uma passagem na Bíblia em Apocalipse que fala vai vir todo mundo, todos os países contra Jerusalém. Por quê? Roma, ele comandava todo aquele mundo antigo. Então as legiões não eram só formadas por romanos, eram formadas por vários países, várias pessoas de outros países, até judeus tinha na legião de Roma. Então eles vieram, invadiram, cercaram Jerusalém durante 3 anos e meio. Jerusalém passou fome, todo mundo lá teve doença, peste, morreram, a maioria morreu de fome. Ele não tinha nada, não entrava comida, não entrava nada em Jerusalém. Dessa vez eles fizeram diferente, porque um pouco tempo atrás Roma tentou invadir Jerusalém e não conseguiu, porque os rebeldes de Jerusalém, eles conseguiram matar muitos soldados de Roma e eles fugiram. Dessa vez não, dessa vez eles vieram diferente. Eles chegaram, sitiaram Jerusalém, não deixaram comida nenhuma, ninguém saiu da cidade. E o que aconteceu? 3 anos e meio de sofrimento total, como diz a palavra do Senhor, uma grande tribulação, uma situação muito difícil que aquele povo passou. Morreu muita gente de fome, gente internamente, guerra, tudo que tinha direito. Aí, se você ler Fábio José, você vai ver detalhadamente o que aconteceu em Roma naquele período. Vamos passar para o outro aqui. Agora é Paulo falando, Paulo explicando lá em Tessalônica o que ia acontecer, porque o pessoal de Tessalonicenses, eles estavam vivendo um período achando que tudo já estava acontecendo, estava apavorado. Uns estavam falando que já tinha acontecido, rolava muito isso lá em Jerusalém, que já tinha acontecido a ressurreição, que as coisas já tinham acontecido. Então eles estavam apavorados. Então Paulo escreve para eles sobre isso, que vai ser a mesma coisa que eu acabei de falar. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não tais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Jesus também falou sobre essas coisas aqui. De modo nenhum escaparão.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Paulo está explicando que quando acontecesse, olha aqui, irmão, nenhum vai escapar. Ninguém escapará. Por quê? Quem escaparia? Os judeus, irmãos. Os cristãos, vós não estáis mais em trevas. Eles sabiam o que estava sendo falado. Eles sabiam dos evangelhos que tinha sido pregado, que todo mundo já tinha falado. João já estava escrevendo o Apocalipse para eles. Eles estavam sabendo de todas as palavras. Paulo pregava, os diáconos, seus apóstolos de Jesus já tinham pregado a palavra para eles, tudo ia acontecer. Então, quem esperava a vinda, a volta do Senhor, já estava preparado, porque eles sabiam o que ia acontecer. Então, Paulo estava passando isso aqui para eles. Vocês já sabem de tudo isso. Vocês não estão no escuro, vocês sabem o que vai acontecer. E tem que sair da cidade antes. Então, Paulo estava explicando. Aí ele fala aqui, ó: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com eles, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Estavam mandando carta para eles, irmão, em nome de Paulo. Isso aqui quer dizer isso. Estavam falando mentira para eles, como se Paulo tivesse mandado. Não, então essa carta aqui, Paulo explicou para eles: ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado, o filho da perdição, irmãos? Esse aqui é mesmo que eu acabei de falar para os irmãos. Era Tito, o filho de Vespasiano, o imperador Vespasiano manda o seu filho, que era o general Tito, invadir, cercar Jerusalém e depois destruir Jerusalém. Ou seja, não seria as coisas, as coisas não iam acontecer enquanto esse homem aqui não aparecesse. Esse homem tinha que aparecer. O homem do pecado, o filho da perdição, que era nada mais nada menos que Tito. Então, ele avisa para os Tessalônicos, que já estavam achando que tinha acontecido, estava uma bagunça danada lá no pensamento da cabeça deles. Então, Paulo escreve para eles falando sobre essas coisas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 3, e 1 Tessalonicenses 4, 5, de 1 a 4. Você vai ver lá sobre essas coisas. Vamos aqui voltar para Mateus 24. Jesus falando: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Logo depois daqueles dias, irmão, depois da aflição daqueles dias, significa aqui que Jesus está querendo dizer que depois da grande tribulação, depois de Tito ter cercado Jerusalém, e eles passando aquele perrengue danado lá dentro, muita coisa aconteceu, muita gente morreu, de tudo quanto é tipo de coisa, porque de fome principalmente, que não entrava comida, enquanto acabou o que eles tinham de comida lá dentro, que eles plantavam, tudo. Depois que acabou, 3 anos e meio, irmão, 3 anos e meio, sem água, sem comida, sem nada, você imagina o que aconteceu naquele lugar. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. O que dizia, irmão? Porque no único dia, quando Roma invadiu e diz que destruiu tudo, como Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Quando eles entraram em Jerusalém, eles mesmos já estavam fracos, já estavam sem força nenhuma. Então o que aconteceu? Roma invade então Jerusalém e destrói tudo, acaba de matar todo mundo, quem estava ainda vivo ainda. E quem não matou, levou como escravo para viver, para ser comida de bicho, para ser jogado nas arenas. Todas essas pessoas aqui que não creram em Jesus Cristo. Isso aqui é uma metáfora, que a lua, o sol escurecerá, quer dizer o quê? É difícil, coisa ruim, coisa acontecendo, coisas terríveis. A lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Não caiu estrela do céu, irmão, não caiu as potências do céu, o sol, a lua, nada disso caiu. Isso aqui é simplesmente uma metáfora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
Mateus 24, 29 a 30. Que quer dizer? Vindo em juízo, irmãos, nos anos 70 da era cristã. Isso aqui nada mais é que Jesus veio em juízo. O que era juízo? Destruição de Jerusalém. Jesus veio em juízo, foi tudo isso que aconteceu. Roma invade Jerusalém e destrói Jerusalém. Diz a Bíblia aqui, ó, as tribos da terra se lamentarão. Aonde era a tribo, irmão? As tribos eram no período daqueles homens. Não existe mais tribo, nem sabe mais quem é de qual tribo hoje. Você pode ver em qualquer judeu, ele vai falar sobre isso. As tribos da terra foram as 12 tribos de Israel, que ainda existia naquele período. E tudo acabou naquele período com a destruição do templo. Vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, era o que Jesus tinha falado, vindo em juízo nos anos 70 da era cristã. Continuando aqui, irmãos, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, de 36 ao 39. Juízo para aquela geração. Olha aqui, irmão, vamos continuar aqui, depois eu explico. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Olha aqui, Jesus falando em Mateus 23. É o que eu expliquei para os irmãos, se você ler, você vai entender. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Mateus 23. Irmãos, toda essa passagem aqui, que Jesus está falando, que o mundo ia acabar, que ia vir juízo, era sobre Jerusalém nos anos 70. Jesus citou aqui Noé, como era no tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus falou, Jesus veio para aqueles homens, daquela geração. Jesus era o Messias, os profetas, todos já tinham mandado mensagem que ia vir um Messias, e todos estavam esperando o Messias. Aquela geração era uma geração que foi privilegiada, eles estavam esperando o Messias, todos estavam esperando o Messias, só que Jesus veio de um jeito humilde e eles não aceitaram Jesus. Os judeus daquela época não aceitaram Jesus, como até hoje ainda não aceitam que Jesus é o Messias. Você pode ver que muitos ainda não creem que Jesus era o Messias. Então já tem até Messias novo lá em Jerusalém, homens comum, mas o Jesus que fazia milagres, Jesus que curava, Jesus que fazia tudo, eles não aceitaram. Porque Jesus falou que o templo cairia em 3 dias e ele levantaria outro, que estava falando dele. Jesus falou mal da lei. Jesus veio, a lei durou até Moisés. Moisés trouxe a lei, e a lei ela durou até João Batista. A palavra de Deus ela fala sobre isso. E Jesus veio trazer a graça. Pela graça sois salvos. E eles não aceitaram. Jesus fez milagre, os seus discípulos fizeram milagre, e eles não aceitaram. Olha aqui, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes Jesus tentou resolver aquele problema? Quanto Jesus enviou? Jesus enviou, ele veio, ele curou, ele salvou, ele libertou, ele fez tudo pelo aquele povo, e eles não aceitaram Jesus e mataram. Depois veio os seus discípulos também, eles não aceitaram e mataram. Os doutores da lei, os sacerdotes, eles não aceitavam, e eles induziam o povo a fazer isso, a perseguir os apóstolos. Paulo veio e perseguiu os apóstolos, depois Paulo se converteu, e depois Paulo foi perseguido. Isso durou, irmãos, até os anos 70, até precisamente os anos 66, quando Tito, então, que é um enviado de Deus, Deus mandou Tito para juízo, para trazer o juízo para aquela geração, para aquele pessoal de Jerusalém. Então Tito invade Jerusalém e destrói tudo. Tito, destruindo Jerusalém,
Tito destruindo o templo, simplesmente, meus irmãos, acabou com a era da lei. Porque Jesus ele veio, ele na cruz do Calvário, quando ele falou está consumado, Jesus levou nossos pecados, levou nossas dores. Jesus findou a lei, o véu foi rasgado, agora era pela graça, nós seremos salvos pela graça. Mas tudo só foi finalizado nos anos 70, com a destruição do templo. Porque agora eles não podem mais sacrificar, porque o sacrifício foi Jesus Cristo, e eles não receberam, e eles não quiseram receber Jesus como Messias, como Filho de Deus. Jesus veio para os seus, e os seus não os receberam. Mas aí Jesus fala, todos quanto receberem serão filhos de Deus. Irmãos, hoje nós somos filhos de Deus. Você crê em Jesus Cristo, você é um escolhido de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você ouve a voz de Deus, você é um filho de Deus. E você hoje, irmão, pode estar sabendo aqui que os evangélicos, os pastores, o ensinamento da Bíblia até hoje é que isso aqui ainda vai acontecer. Que a igreja vai ser arrebatada, que vai surgir o anticristo, a igreja ela vai ser arrebatada, os evangélicos, principalmente os cristãos que estão dentro da igreja, serão arrebatados. Durante 7 anos vai haver a grande tribulação, que fala sobre isso aqui, a aflição daqueles dias, e depois desses 7 anos a igreja vai vir com Cristo, aqui ó, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Irmãos, isso não é verdade. Tudo isso já aconteceu, não vai acontecer o fim do mundo, o mundo não vai acabar. O que vai acontecer é que nós vamos morrer e todos que somos de Cristo vamos ressuscitar com Ele. Você vai morrer e automaticamente você vai receber um novo corpo e você vai entrar na glória com o Senhor no paraíso, na nova Jerusalém. Não vai acontecer final do mundo, não vai acontecer destruição, o mundo não vai acabar, irmãos. Creia nisso. Essa palavra, tudo isso que tem sido ensinado durante anos, que os pastores, que os evangélicos, que têm ensinado essas coisas aqui, eles não conseguem enxergar essas coisas, eles não querem voltar atrás. O motivo, meu irmão, provavelmente financeiro, provavelmente porque eles aprenderam desse jeito e já tem muita coisa que foi falado durante esses anos todos. Como que a pessoa hoje vai recuar de tantos patrimônios que já foram montados? As igrejas foram passadas de pai para filho, de pai de neto, e assim tataravô, e desse jeito. Quantos anos a igreja evangélica, desde que Martinho Lutero trouxe essa revelação para a gente? Quantas igrejas foram montadas? Quantas denominações foram voltadas? E eles foram aprendendo desse jeito, ensinando desse jeito. Só que, irmãos, estuda a palavra de Deus, busca aqui nesses ensinamentos que nós estamos dando, não só eu, mas quanto vários irmãos estão falando sobre isso, escatologia consumada. Procura na palavra de Deus que você vai ver que tudo isso já aconteceu. Jesus não vai mais voltar, não vai haver anticristo, não vai acabar o final dos tempos. O final do tempo, o final do mundo foi para Jerusalém nos anos 70. Amém, irmãos? Vamos ter outros vídeos aí, vê se você se inscreve no canal, repassa esse vídeo, nos ajuda aí, dá um likezinho, pode botar um comentário que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Faz o que você puder aí, irmão, para nos ajudar e ajudar a levar a palavra do Senhor verdadeiramente para quem precisa. Amém, irmãos? Glória e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.